O livro do Apocalipse contém verdades extraordinárias para os últimos dias em que estamos vivendo. Para nos ajudar na compreensão, o Senhor Jesus nos enviou algumas ajudas, o Espírito de Profecia e os escritos dos nossos pioneiros. O estudo que você vai ver agora é uma daquelas novas, velhas verdades que foram sendo deturpadas ao longo da história da nossa igreja. Vamos contemplar 4 grupos de pessoas diante do trono de Deus. Um trono que se acha sobre um fundamento de ouro polido, no qual se assenta o Filho de Deus e ao seu redor os seus súditos. Então vamos ver agora quem compõe esses 4 grupos de santos. Tanto o apóstolo João, em Apocalipse, como a irmã White, viram grupos de pessoas diante do trono de Deus. Vamos analisar essas 2 situações, as visões, para podermos entender melhor. Então, em A Grande Controvérsia, páginas 635 e 636. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todas as eras que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7 e 9. Aqui então ela fala isso e continua falando do que ela viu. Os redimidos erguem um cântico de louvor que ecoa e ressoa através das arcadas celestiais. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Anjos e serafins ouvem sua voz em adoração. Então essa aqui é a visão da senhora White, continua, ela tem muitos mais detalhes, né, que nós não vamos ler tudo para não estender muito. Agora vamos ver o que João viu. Apocalipse 7, 9 em diante. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então, quem seria? Podemos perguntar, né? Quem compõe essa multidão que os profetas viram? Especialmente o primeiro grupo, porque o primeiro grupo é o mais difícil assim de ser entendido. A gente precisa um pouco mais de estudo, aprofundar para poder entender. Os outros são claramente identificados aqui. Os 144 mil, os mártires, a grande multidão também. Mas os tições arrancados do fogo é que nós vamos nos deter mais agora nesse estudo. Em Mateus 27, 52 e 53, está assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E Efésios 4:8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esses textos se aplicam ao que nós entendemos que seriam os 24 anciãos. Mas vamos aprofundar um pouco mais. A senhora White, explicando lá o texto de Mateus 20 e 27, ela fala assim: quando Cristo ressuscitou, trouxe do túmulo uma multidão de cativos. Na sua morte, o terremoto abriu os túmulos. E quando ele subiu, foram levados junto com ele. Então o terremoto abriu os túmulos deles, e quando Jesus ressuscitou e subiu, eles foram levados junto. Aqueles eram os que haviam sido colaboradores de Deus e ao custo da própria vida deram testemunho da verdade. Agora eles deviam ser testemunhas daquele que os havia ressuscitado da morte. Em Apocalipse 4:4, temos também a comprovação de que esses 24 anciãos são os que ficam mais próximos do trono. Veja. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Em Apocalipse 11:16, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus. Então, eles estão ao redor do trono.
Aqui os dois textos, tanto de Apocalipse 7 e 10, como a grande controvérsia da irmã White, para a gente ver que esse grupo que ela chama de redimidos é o mesmo grupo que eles veem, né, tanto João como ela, cantando esse cântico de louvor. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ela fala, os redimidos erguem um cântico de louvor que ecoa e ressoa através das arcadas celestiais. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, eles viram esse mesmo grupo. Então, como eles são todos redimidos, os que cantam esse hino, né? Agora, então, nós vimos a Bíblia, vimos a Espírito de Profecia, vamos agora recorrer à ajuda de um pioneiro, Uriah Smith, nesse livro, e que a irmã White fala que é a mão ajudadora de Deus. E ela diz também que não conhece outro livro que possa tomar o lugar deste. Em termos de profecia, esse é o livro recomendado para nós, né? Profecias do Apocalipse. Página 67. Esses são alguns dos que saíram dos sepulcros quando Cristo ressuscitou e foram contados entre a ilustre multidão que ele tirou do cativeiro do sombrio domínio da morte, quando subiu em triunfo ao céu. Mateus fala de sua ressurreição, Paulo de sua ascensão, e João os contempla no céu, fazendo os sagrados deveres para o cumprimento dos quais foram ressuscitados. Então está se referindo aqui àquele grupo que Jesus levou para o céu e que seriam os 24 anciãos. Ele continua, como os anciãos em seu cântico ao Cordeiro dão-lhe louvor por tê-los comprado da terra. Aqui ele está se referindo aos 4 animais ou seres viventes, né, que algumas versões é mais correta chamar de seres viventes. Pertencem, portanto, ao mesmo grupo e representam uma parte da grande multidão que, como já foi descrito, foram arrancados do cativeiro da morte e levados para o céu. Na Bíblia King James tem assim um tira-teima, né? Uma coisa que é muito significativo para a gente entender que realmente esse grupo de anciãos, eles são pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus, foram redimidas, justamente como diz lá. E porque na Bíblia King James ele fala na segunda pessoa do plural e não na terceira pessoa do plural, como nas outras versões, né? A Bíblia King James é a Bíblia mais confiável que existe. Então veja o que diz Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e nos redimiste para Deus pelo teu sangue dentre toda tribo e língua e povo e nação. E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Realmente eles exercem um sacerdócio em volta do trono de Deus. Eles são os 24 anciãos são sacerdotes no trono de Deus, enquanto que os 144 mil são sacerdotes no templo. São situações diferentes. Mas então tem a controvérsia, né? Por que então a irmã White diz que um anjo falou com João diante da multidão perante o trono? Porque na Bíblia diz que foi o ancião que chegou e falou para o João, que perguntou, né, quem são aqueles ali? Aí a senhora White fala, nós vamos ver o texto agora, que ela diz que é um anjo. Vamos entender por que ela falou isso. Signs of the Times, dezembro 22, 1887. João contempla uma companhia inumerável, preciosa, refinada, purificada, que rodeia o trono da majestade do céu. O anjo pergunta a João: estes que estão de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E João respondeu: Senhor, tu sabes. Então aqui ela fala o anjo, né, que pergunta. Então a gente pode ver que Jesus explica isso. Por que a irmã White teria falado o anjo, né, em vez de falar o ancião, como na Bíblia está? E Jesus explica assim, ó, Lucas 20, 26. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui ele está se referindo àquela pergunta que fizeram para ele, que a mulher tinha morrido, tinha tido vários maridos, todos tinham morrido e ido, né, para o céu, e de quem que ela seria esposa lá, com quem que ela ficaria. Aí Jesus falou, não, aqui não tem isso, né, vocês vão ser igual a anjos, porque são filhos da ressurreição. Então ele mesmo explicou o que nos aguarda. E mais, Romano 4,17. Paulo fala, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, de novo, e chama as coisas que não são como se já fossem. É assim que Deus enxerga, né? As coisas que não são como já fossem. Então, a irmã White, como profeta de Deus, mensageira de Deus, ela já viu
esse ancião já como anjo lá no céu. Ela já viu ele no estado para o qual ele foi destinado, né? Como exercendo lá o sacerdócio como um anjo de Deus. Zacarias 3,7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também julgarás os meus átrios e te darei lugares para caminhar dentre os que aqui estão, dentre os anjos. E aqui está falando do sumo sacerdote Josué, que é Satanás acusando. Ele é um representante do povo de Deus, a irmã White fala, né? Josué é um representante do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Então ele também tem a função de sacerdote aqui, tanto que a gente vê os anciãos, né, intercedendo com incenso, com orações. Eles têm um sacerdócio. Então por isso que essa promessa foi dada a ele, e ele está lá como um dos anciãos, um dos 24 anciãos. História da Redenção, página 19. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Então agora nós podemos voltar ao nosso texto inicial da irmã White, né, e examinar aqui as cores foram colocadas, né, cada cor representando um grupo que ela viu, esses 4 grupos. Esses 4 grupos nós podemos perguntar assim: a grande multidão foi redimido pelo sangue de Jesus? Certamente, né? Os mártires, com toda certeza. Os 144 mil também, com toda certeza, foram redimidos. E os tições tirados do fogo? Ele é um grupo que não pertence aos outros, né? Porque senão ela não teria sentido ela colocar em camadas diferentes, né? Separados, assim, por turmas diferentes. E se eles fossem do mesmo grupo que uns outros, né? Então, eles são também um grupo de pessoas que tiveram uma experiência aqui na Terra, como passaram por as tentações que nós passaram pela vencer o pecado, né, as tentações de Satanás, e por isso que eles são então redimidos. Todos eles são redimidos. E o mais lindo de tudo isso que eu deixo como último texto é que em toda aquela resplendente multidão não há ninguém que atribua a salvação aos seus próprios méritos, como se houvesse vencido por seu próprio poder e bondade. Todos eles vencem pelo poder, pelo sangue de Jesus. E assim também para nós está essa possibilidade de nós também podermos fazer parte de um desses grupos. Talvez os 24 anciãos não, mas nós podemos estar lá também e ser como anjos também. Irmão e irmã querida, pegue sua Bíblia, pegue seus livros e estude esse assunto, né? Examine o que eu falei aqui e comprove a veracidade disso. A nossa maior segurança é nós estudarmos com base nos 3 pilares: a Bíblia, Espírito de Profecia e os pioneiros. Eles têm que concordar entre si. Estude até você conseguir enxergar a harmonia desses 3, se guiando na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E nós temos essa segurança que Deus nos deixou. Então, que Deus abençoe e que fique com todos. Tenha uma boa semana.